com um tiro mata dois coelhos, não é? Exatamente. Não é? Ou duas perdizes. Ou dois perdizes, é conforme o que for a atravessar. Exatamente, o animal. E essa coisa do prémio ser penteado também me parece bem. Também te parece bem. Muito bem, ora então temos também o Albino Gomes como nosso convidado. Obrigado. Um aplauso para os dois. E já vão perceber porque é que está. E já vão perceber porque é que temos cá o Albino. Está cá. Bom, vamos já falar então de uma matéria. Temos ponto prévio, Ponto desculpa, prévio. não sabia. Uma menina de 17 anos, paquistanesa, É verdade. acaba de receber o Prémio Nobel da Paz. Um aplauso. Como é que ela se chama? É um nome difícil. É um nome difícil, não sei de cor. Não sei de cor o nome da menina, Amal, salvo erro. Amal, qualquer coisa assim. Mas foi preciso uma menina de 17 anos dizer aquilo que pensava e que sentia para que o mundo percebesse que a dignidade da mulher não pode estar condicionada por uma religião. E, portanto, eu fiquei muito contente. Malala, está aqui. É a Malala. Amal, tinha aqui a cabeça A Malala distinguiu-se muito ao longo dos últimos tempos porque tem... Malala Yousafzai. Tem sido uma menina que tem defendido que não importa a religião, mas o que importa é o conhecimento. Exatamente, ela tem o direito de ler, de aprender a ler e de estudar. E é a voz de gerações e gerações de mulheres que em certos países ainda hoje não têm a possibilidade de ter acesso àquilo que nós, mulheres, noutros, temos absolutamente dado como garantido, que é somos cidadãs de plenos direitos e temos tudo aquilo que os nossos companheiros homens têm. Portanto, a Malala, na sua grande juventude, disse algo que é absoluto e a Academia ouviu e, portanto, um aplauso é ela o Prémio da Paz. Prémio Nobel da Paz. Malala. E agora sim, vamos à matéria. Vamos então à matéria. Foi, de resto, um assunto muito falado nos últimos tempos, que comoveu as pessoas e deixou-nos a todos surpreendidos, mas faltava ainda alguns detalhes sobre as circunstâncias da morte de Rodrigo Menezes. E a autópsia de Rodrigo Menezes, realizada no Instituto de Medicina Legal, foi inconclusiva. O avançado estado de composição do corpo do autor não terá permitido tirar conclusões sobre a causa da morte. E para te explicar como é que é isto, não é? Porque como é que uma autópsia pode ser inconclusiva, temos então connosco o enfermeiro forense, o Albino Gomes, que já cumprimentamos. O que é isto de uma autópsia inconclusiva? Uma autópsia conclusiva é uma autópsia que está em estudo. Ou seja, cujo resultado fica para a frente. Fica a aguardar. E fica a aguardar o quê? O resultado da toxicologia, o resultado da bioquímica, o resultado da histologia, da anatomia patológica. Quando se faz uma autópsia completa, e seria interessante aqui perceber que estamos a falar de dois tipos de autópsias que existem, as autópsias clínicas e as médico-legais, que foi o caso deste. As clínicas são muito vocacionadas para o estudo de uma determinada doença ou para ensino clínico e requer autorização por parte dos familiares, e as médico-legais é para estudos de mortes suspeitas, de mortes súbitas, tudo o que não se pode atribuir uma causa de morte. E tem que ser decretada pelo Tribunal. Exatamente. Mas para sistematizarmos e para lá em casa percebermos melhor, portanto, em presença da morte, o ser humano precisa de saber porque é que aquela pessoa morreu. E então, morreu ou de causas violentas, externas à sua vontade, ou de causas naturais, é isto? Sim. Existe a causa de morte natural, causa de morte violenta, e em relação à causa de morte violenta, eu gostaria de dizer que ocorre quando existem agentes externos. Já lá vamos. O que é uma causa de morte natural? É quando existe uma patologia que justifica a sua morte. Isto é, por exemplo, um doente que tem um AVC, teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e que ficou acamado e que acabou por, devido ao seu estado, ter uma infecção respiratória e que morreu por pneumonia, é uma causa de morte natural. Ou seja, decorre do seu estado de saúde. Exatamente. Como um cancro, o seu estado terminal é uma causa de morte natural. É a evolução, a morte ocorre como a evolução de uma doença. E então, a causa de morte violenta pode não ter sido, porque quando nós dizemos a causa de morte violenta, vem-nos imediatamente à memória a ideia de uma pessoa que foi agredida, mas não. Não. Uma causa de morte pode ter sido, mas não. Mas não é só isso. Não, causa de morte violenta, a definição é houve um agente externo, mecânico ou não, que provocou a morte. Ou seja, pode ter sido um trauma. Pode ter sido outra pessoa. Pode ter sido uma asfixia. Uma asfixia, uma intoxicação. E depois temos uma outra causa de morte que é indeterminada.
que são as chamadas autópsias brancas. O que é que isto quer dizer? É quando não se consegue de todo atribuir uma causa de morte, mesmo depois de se ter feito o estudo a todos os tecidos e órgãos e por aí fora. Cerca de 5% em todos os países são atribuídas causas de mortes indeterminadas. Não é erro nenhum de quem faz a autópsia. Às vezes confunde-se um bocadinho dizer se não foi atribuída uma causa de morte é porque não foi a autópsia bem feita. É completamente errado. Aliás, 14% dos portugueses que hoje morrem não se sabe qual é a causa de morte. Porquê? Porque estão associados a patologias cardíacas que podem dar, e há um caso muito conhecido que foi o caso Feer. O jogador Feer é uma das causas de morte indeterminadas. Embora o tivéssemos, infelizmente, visto morrer à nossa frente. Foi feita uma é? autópsia completa. O que quer dizer com autópsia completa? Foi observada a cabeça, tórax, abdômen e órgãos genitais. Foram recolhidas amostras de tecidos, amostras de órgãos, colhido sangue, urina, e foi feita a análise destes elementos todos e no final não se conseguiu perceber qual foi a causa de morte. Portanto, pode haver uma causa de morte indeterminada, sem que isso queira dizer que tenha havido incúria por parte de quem faz a autópsia. Sim, sim, claro, claro. Está estudado. 4% das autópsias totais que se fazem no mundo inteiro são indeterminadas, porque é os tais casos que estão-se a estudar. Por exemplo, nós já falámos numa outra ocasião, o síndrome da morte súbita no latente. É uma causa de morte indeterminada. E por isso é que é o síndrome da morte súbita no latente. E as mortes súbitas nos jovens, e quanto mais jovens for, mais difícil é conseguir investigar a causa de morte. Porque muitas vezes são pequenas patologias cardíacas que não se consegue diagnosticar. Por exemplo, a corrente elétrica. O coração, para funcionar, tem que passar uma corrente elétrica e se por segundos houver um curto-circuito, o coração parou, não se conseguiu reanimar e morreu. Mas quando se vai fazer a autópsia, não se consegue diagnosticar. Claro que neste caso do Rodrigo temos aqui um problema. É que é o facto do estado de composição. Porquê? Porque o corpo, com o seu processo normal de morte, começa a decompor-se e começam-se a produzir alguns ácidos a nível dos tecidos que podem eludir no diagnóstico. Isto é, por exemplo, um dos primeiros órgãos a ter o processo de autodestruição é o pâncreas, que começa com uma hemorragia. Temos pessoas no Instituto de Medicina Legal de alto gabarito e que perfeitamente conseguem perceber e diagnosticar este tipo de situações. Mas, por exemplo, o coração tem, pela posição que chama-se a hipostase, isto é, o sangue que fica ali parado em determinada zona do coração, pode dar uma coloração mais negra que pode criar algumas dúvidas se houve um infarto ou não. E daí que é recolhido a amostra do coração para perceber, através da histologia, exatamente para perceber se houve efetivamente infarto ou não. Um corpo que já começou o seu processo de composição é mais complicado de chegar a qualquer conclusão. É mais complicado e muitas vezes é impeditivo. É impeditivo. Foi agora. A não ser, Hernani, só um segundo, a não ser nos casos de trauma, isto é, se houver armas de fogo envolvidas, se houver armas brancas envolvidas, consegue-se perceber se a morte foi causada por esses agentes. Ok. Então, tentando simplificar tudo, as causas de morte são ou não naturais, se são naturais, decorre da doença, se não, são por fatores externos. Os fatores externos tanto podem ser uma agressão, um homicídio, sim, não é? Ou um medicamento, ou uma droga, ou um álcool, sim, que potenciem uma morte. Certo? Sim, certo. Depois, quando a pessoa é levada para a medicina legal poucas horas depois, há uma forma mais rápida de observar e de tirar conclusões. Quando o corpo entra em decomposição, tem que ser o trabalho de laboratório a tirar essas conclusões. E é por isso que quando o laboratório tem que trabalhar mais, que aquilo a que se chama autópsia, porque há pessoas que até acham que não se deve dizer autópsia. Exatamente. É por isso que, naquele momento, ela fica inconclusiva à espera das conclusões do laboratório. Está bem aprendido? É isso mesmo. Estamos esclarecidos sobre a verdadeira causa de morte do Rodrigo. Os laboratórios vão dizer o que é que leram, o que é que estudaram e o que é que encontraram no meio das células. Depois existe só um outro item, que é... estamos a falar de causa de morte e depois existe a etiologia médico-legal. O que é que isto quer dizer? Que é o que é que levou àquela causa de morte. E neste caso, a etiologia médico-legal, podemos ter acidente, podemos ter homicídio,
podemos ter suicídio ou indeterminada, que pode ser até o caso do Rodrigo. Se não for Ora, aqui está a conclusão de tudo o que temos estado a falar, não é? Se não for encontrada efetivamente uma causa de morte para o caso do Rodrigo, pode ser na etiologia médico-legal como indeterminada. Porquê? Porque não houve um homicídio, não houve um suicídio e não houve um acidente. Depois ainda existe uma terceira parte que é as chamadas mortes equívocas. O que é que isto quer dizer? Sabemos qual é a causa de morte, mas não sabemos qual é a etiologia médico-legal. E um exemplo claro disso é, por exemplo, nas precipitações. Quando nós dizemos assim, caiu de um terceiro ou um quarto andar, atirou-se. Mas como é que nós podemos saber isso? Não podemos saber. Não sabemos se atirou ou não. É trabalho da polícia. Foi trucidado por um comboio. Foi suicídio. Como é que sabemos que foi suicídio? E são estas causas equívocas que vão dar uma outra coisa, que é uma parte da autópsia que diz mais respeito ao Hernani, que é a autópsia psicológica. E que aí vai-se fazer o percurso de vida daquela pessoa 1 ou 2 meses antes da morte, para perceber se existem fatores de risco que possam ter condicionado um suicídio ou não. Mas estas mortes de causa equívoca são muito frequentes também. Muitas vezes nós dizemos assim, acidente de viação. Estamos já a induzir para acidente. Pode não ter sido um acidente, até pode ter sido um suicídio. Eu vou mesmo interrompê-lo, porque acho que este microfone está zangado com a sua gravata e acho que está para aqui uma pouca vergonha, segundo me disseram. Peço desculpa. Portanto, sobre esta matéria estamos perfeitamente esclarecidos e então teremos que saber, temos que aguardar mais algum tempo para saber então aquilo que muitas pessoas interrogam e muitos fãs e muitas pessoas ficaram comovidas com esta morte súbita, pelo menos, claro. Se podemos usar a expressão assim, inesperada do ator Rodrigo Menezes, que realmente tão estimado por todos. Vamos então prosseguir para outras matérias e agora vamos falar do nosso prémio de hoje, que tem uma configuração nova e temos que explicar com alguma tranquilidade. Portanto, já sabem que temos então hoje um prémio. A sexta-feira agora tem mais ou menos o mesmo figurino que tem os outros dias da semana, mas mantém aqui um prémio mágico. E o prémio é a multiplicação de 500 euros por mês para 14 meses. Portanto, estamos a dar 7.000 euros em cartão, que de resto vamos dar daqui um bocadinho, quando terminarmos o nosso programa. Mas não é um jogo, é de facto, as pessoas inscrevem-se e alguém será selecionado pelo computador e então vamos dar sem... Não há perguntas, não há furos, não há coisa nenhuma. A pessoa que aparecer na antena ganhou 7.000 euros. Ora, eu acabei de espreitar aqui no Facebook, nós temos vindo a dizer que, e é verdade, que quem se inscrever durante a manhã está habilitado para o programa da tarde, ou seja, são 60 cêntimos mais IVA e a possibilidade de ficarem habilitados a serem escolhidos para 2 prémios. Isto é inteiramente verdade. É verdade que à tarde existirá outro prémio, na qual as pessoas, com certeza, também se vão inscrever. Só que aqueles que se inscreveram durante a manhã já estão lá. E os da tarde só se habilitam, se calhar, aos da tarde. Mas isso é uma escolha sua, é fazê-lo já ou fazer mais tarde. Agora são 60 cêntimos mais IVA, efetivamente, e a possibilidade de estar inscrito para os dois prémios. Os prémios serão dados em cartão, 7.000 euros que irão ir para casa e vão dar muita alegria, com certeza, não é? Penteados ao longo do ano. Até porque eles são distribuídos, como disse o Hernani bem, ao longo de um ano. Portanto, todos os meses vai receber, irá ser carregado o cartão com 500 euros todos os meses, menos no verão e no Natal, onde o carregamento será de 1.000 euros, portanto, corresponde então ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal. Portanto, com uma chamada que custa 60 cêntimos mais IVA, está a inscrever-se no passatempo de agora e no passatempo de logo à tarde. Portanto, isto é, basicamente, são 2 coelhos com uma paulada só. Portanto, vale bem a pena. 760, 100, 300 e vamos então passar ao próximo tema, que nos conta a história de um dirigente de uma associação de apoio a sem-abrigos e toxicodependentes de Santo Tirso, que foi encontrado morto, carbonizado, dentro do carro, numa zona florestal. Os resultados dos primeiros exames não foram conclusivos, mas as autoridades suspeitam de crime. Hernani. Aqui, como dizia o Albino Gomes, aqui a autópsia psicológica é capaz de ajudar. É capaz de ajudar.
até porque este homem aparece em circunstâncias muito estranhas, ele está ligado a uma associação de toxicodependentes, de ajudar toxicodependentes. Ele próprio era um ex-toxicodependente, mas aparece fora do caminho que deveria ter tomado para ir a um aniversário. E, portanto, aqui fazer a história dos últimos tempos de vida vai ajudar. Ele aparece morto num local que não constava do regresso à casa que ele devia ter feito. Era uma associação que ele próprio tinha fundado em 2012. Ele era uma pessoa muito empenhada, tanto quanto se conta da vontade de ajudar toxicodependentes. Aparecer carbonizado assim, dentro do carro, está a dar muito trabalho às autoridades, vamos esperar. Mas sim, saber o que é que existia na vida dele, conhecido e não conhecido, porque uma coisa é aquilo que nós deixamos que se conheça da nossa vida. E nunca sabemos tudo. E tudo quando se diz que era uma vida sem segredos. E não era sem segredos, menos os que eram conhecidos, por isso é que eram segredos. Exatamente, portanto as coisas nunca são essa simplificação. Muito bem, vamos então esperar. Foi de facto uma notícia que surpreendeu pelo desfecho do que implica aqui de facto alguma violência, mas vamos ver então para ver o que é que se passa. Mas agora, e antes de passarmos à próxima história, ou ao desfecho, temos aqui uma série de coisas hoje para comentar que têm a ver até com isso, com o fechar de alguns processos. Vamos então lembrar que, para quem só chegou agora, que a nossa sexta-feira hoje tem de facto uma configuração diferente e a partir de agora vai ser sempre assim. Portanto, teremos os programas normais e aqui o prémio especial de sexta-feira, que implica então que no final desta manhã já seja entregue um primeiro prémio. Ou seja, hoje entregamos 2 prémios e os 2 são muito bons. Portanto, o nosso vai ser entregue daqui a um bocadinho, são 7.000 euros em cartão, o valor de 7.000 euros que irão ir para casa por fatias de 500 euros. Depois damos mais uma fatia no Natal e mais uma fatia no verão, que é para dar aquele ânimo e para nos lembrar dessa coisa bonita que havia no passado e que alguns já não têm, que se chamava subsídio de Natal e subsídio de férias. É uma ideia que nós acarinhávamos todos bastante e que infelizmente algumas pessoas já não têm nas suas vidas. Portanto, cá estamos nós a tentar substituir o que não há e, portanto, estamos aqui, não tarda nada a dar. Agora, o que eu vos podia, dado que hoje não temos nenhum jogo que não aconteceu, não vai acontecer aqui em nenhum momento, é que quando tocasse o telefone em casa, e vai tocar na casa de alguém, atenda mesmo que diga número não identificado, porque hoje é tira e queda. Mal ligamos, já ganhou. Portanto, não temos tempo para estar aqui com muita... vamos ter que ser ágeis nesta matéria. Portanto, e não se esqueça, quando se está a inscrever, aqueles que se inscreveram esta manhã, já estão inscritos também para o sorteio da tarde. Agora vamos falar da acusação. O Ministério Público deduziu acusação contra uma mulher que seduzia e drogava idosos em todo o país. Com que objetivo? Lhes roubar. A mulher, com condenações anteriores terá burlado pelo menos 15 idosos com a cumplicidade de uma farmacêutica que lhe forneceu os comprimidos com que os sedava. Ora, na zona das Laranjeiras, em Lisboa, um dos locais escolhidos para a suspeita atuar, está a nossa repórter, Eugénia Figueiredo. Boa tarde, Eugénia. Boa tarde. É verdade, esta mulher fazia tudo isso e já tinha sido condenada há algum tempo. Ela tinha já sido condenada a 3 anos de prisão, pena suspensa, porque tinha sido apanhada em flagrante a tentar burlar 3 idosos em Vila Viçosa. Aliás, esta mulher fazia isto por todo o país. Ela que escapou à prisão dessa vez, mas continuou a fazer os mesmos crimes e foi detida e em março foi então remetida para Tiros, onde agora está em prisão preventiva e enfrenta novas acusações de burla. Não está sozinha, porque a dita farmacêutica que lhe fornecia os medicamentos com os quais esta mulher drogava os idosos também está acusada e vai a julgamento. Eu estou exatamente nas Laranjeiras, em Lisboa, perto da Loja do Cidadão, onde esta suspeita também já ludibriou e tentou e roubou, inclusivamente, não tentou, roubou efetivamente um idoso. Nesta situação em específico, esta mulher disse ao homem que era colega da filha dele, conseguiu que o senhor a levasse para casa, onde mais tarde o drogou e lhe roubou todo o ouro. Ela roubava tudo o que podia, era ouro, cartões multibanco, quando tinha acesso aos códigos, inclusivamente dinheiro. Fazia isto por todo o país, nunca demonstrou qualquer tipo de remorsos. Comigo eu tenho
o Dr. Paulo Sargento. Hoje está cá fora comigo. Olá, boa tarde. O que é que passa na cabeça de uma mulher desta? Ora bem, eu julgo que este tipo de comportamento ilustra aquilo que é típico no burlão. Capacidade, grande capacidade de seduzir, muitíssima simpatia, dizer as coisas que parecem acertadas e necessárias no momento certo e depois, pelo contrário, temos outra faceta mais negra, a do engano, a da transgressão quase compulsiva, até porque neste caso temos um dado interessante, esta senhora já tinha sido previamente condenada, e uma inteligência muitas vezes para além do brilhante. Isto é, temos grandes características cognitivas, mas depois, sobretudo, temos uma faceta social muito desenvolvida, mas só externamente, porque são pessoas extremamente frágeis do ponto de vista da sua empatia social. Portanto, temos alguém que consegue enganar bem e, sobretudo, que procura vítimas muito fragilizadas, que são essas próprias vítimas muito mais vulneráveis e muito mais aceitantes deste tipo de perfil, que é um perfil, digamos, sob o ponto de vista da cidadania, absolutamente terrível, porque prejudica claramente terceiros. Há uma outra característica desta mulher. Esta mulher revelava alguma crueldade, porque inclusivamente ela, sabemos que queimou alguns dos idosos até com cigarros na testa, nos joelhos, isto para ela verificar se eles estavam efetivamente drogados. Pois, esse é um aspecto que já não é tão comum, já aqui, digamos, alguma parte de sadismo. É uma total falta de empatia pelo sofrimento alheio. Aliás, é muito comum em todos os burlões, enfim, em todas as pessoas com características até mais psicopáticas. Isto é, a incapacidade de poder sentir, mas isto é verdade para eles. Portanto, é a incapacidade de poder sentir o sofrimento dos outros. Contudo, há uma coisa muito interessante. São grandes descodificadores das emoções dos outros. Isto é, sabem escolher as pessoas certas porque observam bem, através das expressões emocionais e do comportamento, as emoções dos outros e manipulam-nas magistralmente. Esta faceta mais sádica não é tão comum no burlão típico, é mais comum nos sociopatas mais pesados. Agora, na realidade, estas pessoas depois também têm uma coisa muito interessante e que muitas vezes nós nos interrogamos. Mas estas pessoas não terão remorsos? É isso que eu lhe ia perguntar. Não há remorsos do que fazem. Não. Explicando rapidamente, é como se no cérebro destas pessoas não se tivesse desenvolvido essa capacidade de sentir culpa ou remorso. Mas esta incapacidade é genuína, isto é, eles não estão a fingir que não têm remorsos, não são mesmo capazes. É como alguém que não tem uma perna, não consegue correr a não ser que tenha uma prótese. Questiona-se também os aspectos morais e do desenvolvimento moral. Muitas destas pessoas, durante o seu percurso de desenvolvimento, não conseguiram aceder aos princípios morais e o único princípio moral que conhecem é o do castigo ou o da lei, isto é, internamente eles não fazem ou deixam de fazer as coisas por um juízo interno, bem ou mal, deixam de fazer as coisas se a consequência os ameaçar. E, portanto, parece ser o caso típico deste tipo de comportamento que esta senhora tem demonstrado, sobretudo com pessoas muito fragilizadas, o que incrementa ainda a perigosidade, digamos assim, deste tipo de perfil. Obrigada, Dr. Paulo Sargento. Aguardamos então o julgamento. Sabemos que temos 15 vítimas identificadas, mas o que as autoridades acreditam é que este número pode ser muito superior. Obrigada, Eugénio. Dr. Paulo Sargento. Há aqui uns detalhes interessantes. Porque esta senhora dava uma substância, dava um medicamento às suas vítimas. Como é que ela abordava as vítimas? Normalmente oferecia-se para tomar conta de idosos ou para oferecer carinho aos idosos. E alguns senhores, assim, mais empertigaitados, apesar da provecta idade, contratavam a senhora e quando davam por isso estavam serenos. Tenho pena de dizer isto assim, mas é mesmo assim. Porque ela dava-lhes serenal. O que é o serenal? Assim, em 3 linhas? Tranquilizante. É um tranquilizante. Com propriedades sedativas. Portanto, foi desenvolvido para ansiolítico, para estados ansiosos e, portanto, ela dava isto aos medicação habitual de um idoso também. Também pode ser, não é? Pode. Se fosse um idoso que já tomasse isto, ela carregava-lhe na dose. Carregava na dose. Senão, ela dava-lhe uma dose normal e o senhor ficava entorpecido pelo menos. Sim, atenção que aqui até pode haver outra premeditação, que é, como é uma medicação habitual do idoso, ela saber que, fazendo os testes de toxicologia, o idoso já acusava aquele medicamento. Pois, esta é que é esta. E, portanto, punha os senhores a dormir, entretanto, por aquele entorpecimento, eles iam deixando cair o número do código do multibanco. Quando eles adormeciam, ela levava-lhes as joias e as coisas interessantes que houvesse em casa. Mas queimava-os que era para ver se estavam mesmo a dormir. Só que tinha este toque psicopata, este toque de maldade,
porque há muitas maneiras de saber se uma pessoa está a dormir, nem que seja perguntar, Sr. António, já está a dormir? Posso começar a roubar ou não, não é? Pelo menos, não é? Claro. Sempre era mais humano, não é? Era mais humano do que estar a queimar o senhor ou a cortar o senhor. Aqui muito. Esta senhora já tinha sido condenada. Condenada com pena suspensa. suspensa. Ou seja, a pena suspensa é uma prerrogativa do senhor Dr. Juiz. Isto é, ela conseguiu convencer o senhor Dr. Juiz de que estaria arrependida ou que e tal e não sei o quê. O resultado foi o que se viu. Mais. E aqui é o ponto. Ninguém tem serenal sozinho. A farmacêutica que ajudava. Portanto, a funcionária da farmácia, ou a técnica da farmácia, ou a farmacêutica, não sei, a pessoa que na farmácia lhe arranjava os medicamentos vai ser acusado provavelmente de tráfico de droga, não? Pois, certamente. Porque Agora, isto é medicação com prescrição médica, não há volta. Agora, esta pessoa... E se conseguir perceber que se essa farmacêutica tinha conhecimento do... Esse vai ser o ponto. Pois. Vai ser o ponto. Ela sabia certeza. para que aquilo era usado? Exatamente. O que as autoridades vão querer perceber é como é que a senhora que facilitava os medicamentos a esta burlona, como é que via o que estava a fazer. Arranjava-lhe os medicamentos porque achava que era para ela ou sabia muito bem qual era o destino que ela dava. Publicidade, pergunto eu. Pode. Claro que pode, não é? E aí é uma coisa complicada, não é? Mas, e isto faz-nos lembrar muito a história das automedicações, porque por trás disto também está a história das automedicações, a história do todos nós termos um pouco de médico e de louco, ou seja, todos nós achamos que sabemos para que é que servem os medicamentos, e objetivamente poucos de nós, eu não, sabem para que é que servem os medicamentos. Porquê? Porque só sabemos para que é que eles servem, mas não sabemos as contraindicações e as interligações, não é? Que esses medicamentos podem fazer com outros medicamentos. E aqui, e é por isso é que existem os médicos e os enfermeiros. E com alimentos até. Exatamente. Não, e, portanto, mas a mim o que sou franca. Maldade. Reincidência, e houve alguém que achou que esta senhora não era perigosa. Portanto, que ela podia ir para casa, apenas suspensa que já tinha aprendido a lição. Desculpa. Isso... Só perguntar uma questão, desculpa interromper-te, Julia. A pena suspensa era de quanto? 3 anos. 3 anos? Sim. Portanto, ela vai cumprir estes 3 anos também agora. Temos pena. Porque está a reincidir. Estou aqui a receber uma mensagem que deve ser muito óbvia, pois claro. Pois claro, não me digas Pois que é... claro. Já tens Pois informações claro. sobre Não, é nas prisões, isto cada vez está pior. Estás a receber mensagens sim, numa prisão? Sim, é normal. A esta hora normalmente acontece. Nós não podemos achar que prendemos as pessoas e que podemos fazer delas o que se faz com qualquer objeto. As pessoas, quando estão presas, não deixam de ser seres humanos, só perdem direitos. Não perdem o direito de ser humano. E, portanto, um país que se dá ao luxo de achar que está tudo bem. Eu vou dizer uma coisa. Segunda-feira vamos falar melhor disto. Há um julgamento que está a decorrer neste momento em que um guarda prisional está acusado de determinado tipo de ato. E as testemunhas para acusar esse guarda prisional são os seus colegas. Como era curto, arranjaram também um preso. Vamos falar nisso na segunda-feira. Bom, nós estamos mesmo a terminar aqui. Vamos então agradecer ao Hernani e ao Albino estarem aqui connosco nesta sexta-feira. Um aplauso.